Olá a todos e todas. Na Escola de Educação Básica de Muquem, em Florianópolis, a comunidade escolar se uniu em um abaixo-assinado contra a militarização, denunciando a falta de diálogo, a imposição de um modelo excludente e os riscos à gestão democrática. Mas esse não é um problema isolado. Em todo o país, projetos de escolas cívico-militares avançam sem a participação popular, segregando estudantes e desrespeitando o direito à educação pública gratuita e de qualidade para todos e todas. Hoje, dia 24 de junho, vamos debater esse tema urgente: educação pública em risco, os impactos da militarização nas escolas. Eu sou Amy Pandolfo e recebo para essa conversa agora a Juliana Andósio. Ela é orientadora educacional na Escola de Educação Básica de Muquem e conselheira do Sinte de Santa Catarina. Bom dia, Juliana, seja muito bem-vinda ao JTT. Bom dia, Emi, bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo, né? Obrigada por essa oportunidade aqui no Portal Desacato, 18 anos, né, fazendo mídia independente. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Eu também vou receber o Pedro, o professor Pedro, né, que está aqui já nos bastidores. O Pedro, ele é professor da rede estadual, militante da Unidade Popular pelo Socialismo e coordenador do movimento de luta de classes. Bom dia, Pedro, seja muito bem-vindo também ao JTT. Teu microfone aí. Bom dia, povo. Bom dia, audiência. Bom dia, Amy. Bom dia, minha grande amiga Juliana. Espero que a gente tenha uma ótima manhã assim, para debater esse tema tão importante aí para a nossa educação. Vamos lá, vamos tentar contextualizar, Juliana e Pedro. Vamos começar esse tema por Muquem. Qual de vocês ali quer contextualizar o que está acontecendo ali na escola? Posso começar, Pedro? Tá. Bom, a escola, eu cheguei ali em 2020, né? Ela tinha em torno de 1.300 alunos, né? E foi crescendo essa quantidade de pessoas, porque o bairro teve um boom aqui, né, no Rio Vermelho, no norte da ilha, que vocês vêm acompanhando. Então, a estrutura, né, o poder público não deu acesso a essas famílias, né, em nenhum das necessidades, né? E o bairro vem crescendo. Então a escola passou a gente passou por uma pandemia, 2020, 2021, depois a gente passou por uma reforma, e essa reforma ela ampliou a quantidade de salas, né? Então hoje a gente tem enturmado em torno de 2.150 alunos, né? E aí essa estrutura, ela não acompanhou também a necessidade dos alunos. Por exemplo, você tem uma escola que não tem um parquinho para crianças de 1º a 5º ano, não tem uma área de convivência para esses adolescentes, então eles ficam trancados, né, num espaço quadrado ali, não tem uma quadra coberta, né, não tem um projeto de esportes para fazer disputa entre escolas, então assim, não tem projeto de educação, não tem estrutura para receber todas essas pessoas, e também é um bairro carente de saúde, de assistência social, né? Por exemplo, a gente tem uma demanda enorme de pessoas que passaram por um problema psicológico na pandemia e até hoje, então tem uma fila no posto para esse atendimento de psicólogos, o atendimento em grupo. O CAPS infantil só tem um na cidade de Florianópolis para 500 mil de pessoas, né? E o CRAS aqui também não consegue atender a demanda. Então, se a pessoa tem insuficiência alimentar em casa, está passando fome, o CRAS não consegue atender muita gente. Então, essa deficiência também atrapalha, né, na nossa relação com as famílias, porque as famílias já estão desgastadas no sentido de não ter o poder público, né, para suprir as necessidades dela, já chega na escola nervosa, né? E a gente tem que dar conta de toda essa demanda. Então, para entender o contexto. E aí tem um grupo de pessoas ali no bairro, né? Que são vinculados a alguns vereadores, né? Que agora
aumentou a quantidade de vereadores aqui, de coronéis, que acha que manda no bairro, né? Então, esse grupo de extremistas, eles violentam, né, as pessoas, violentam, depois o Pedro vai falar como ele foi violentado, né? Eles violentam os professores, violentam até os próprios alunos, né? E depois vem falar que a violência está generalizada, que nós precisamos de uma escola cívico-militar. Então, se cria factoides para depois tentar enfiar dentro da nossa escola, ou assim em todos os lugares. Eu estava me preparando para esse debate hoje, né? E eu fui ler alguns artigos. A maioria das escolas foi criado factoides ali no bairro, né, na região, para implementar esse modelo, que é um modelo, né, inconstitucional, que não prevê na LDB, né, é um modelo que gasta dinheiro do bolso da população e tira da educação básica de dar condições de trabalho para os professores e também para suprir as necessidades da escola. Então, é um modelo falido, né? Só que é um modelo que a extrema-direita usa para doutrinar, né, as nossas crianças e nossos adolescentes, né? Porque a gente sabe que existe escola militares. E a escola militares que não é regido pela Secretaria de Educação, juntamente com a administração da Secretaria de Educação, da Segurança Pública. São escolas que os pais, eles escolhem para matricular seus filhos, porque são filhos de policiais, tanto da Força Armada, quanto do Bombeiro, da Polícia Militar. Então, eles passam por um processo seletivo e estudam nessa escola, certo? Então, essa escola vem o dinheiro do governo federal e quem administra a segurança pública. Então, a escola cívico-militar é totalmente diferente, né? Inclusive, ela chega a ser até uma mentira, porque a gente, agora em campanha do sindicato, eu fui em algumas escolas cívico-militar, tinha um policial aposentado, sentado num banquinho, vendo vídeo no YouTube, né, e a escola comendo solto ali, e eu fui falar com a diretora e com a TP da escola, elas falaram assim, olha, sinceramente, eu preferia que esse dinheiro, que eles ganham em torno de 8 a 9 mil reais, muito mais que a gente, né, e investissem em profissionais que realizassem o trabalho real da escola, pedagógico, porque nós somos pedagogas, nós somos professores, nós temos formação para isso. Policial militar não tem formação para estar dentro da escola, né? Então, para começo, né, você abriu aqui a tela, acho que o Pedrinho vai falar. Não, pode continuar, pode continuar. Até só queria fazer um comentário, é isso que eles fazem em qualquer forma de serviço público, né? Eles vão lá e vão destruindo, daí para dizer que, por exemplo, fornecimento de água, de luz, eles vão lá e vão destruindo. Ali em Florianópolis mesmo tem a questão da coleta de lixo, né? Vai sendo tirado toda a estrutura, vai sendo violentada aquela instituição para que possa justificar para a população que se privatizar vai melhorar, né? E é a mesma coisa com as escolas como tu tá trazendo, né? É isso que eles fazem, eles ficam violentando de alguma forma para desqualificar aquele serviço por público, né? Para justificar a privatização ou a militarização, né, Juliana? Um curral eleitoral, né? Se você for ver, mantém aquele pensamento, né? Medíocre, né, de uma educação do medo, né, da punição, do autoritarismo, né, não é uma educação que vai transformar um adolescente com pensamento crítico, né, que consegue ir lá e ter uma reflexão sobre o que está vendo da sociedade, né, é aquela pessoa que chega, eles querem silêncio, a pessoa senta, levanta, né, e isso não é o que a gente prevê para a educação, né? A gente prevê pessoas que saibam decidir, né, o seu caminho, a sua trajetória, que tenham um pensamento crítico, que consiga, né, refletir sobre, né, o contexto histórico. Então, tem coisas que você não pode falar mais na escola, né? Você perde a liberdade de cátedra. Então, isso também destrói a identidade do aluno. Por exemplo, o aluno ele vai ter que se transformar num modelo de pessoa que às vezes ele não quer ser,
né? Às vezes ele quer ter um cabelo colorido mesmo, porque a identidade dele naquele momento, né? Você já foi jovem, eu fui jovem, a gente nessa fase, a gente se identifica com pessoas, a gente se identifica com grupos, a gente troca às vezes de grupos, então é um momento que a gente está se conhecendo, né, o mundo, então é a fase que a gente gosta de escutar música, gosta de debater temas, né, fazer um grêmio estudantil, fazer projetos para a escola, e nesse modelo não permite, né, porque é um modelo que acaba fortalecendo, né, a sociedade patriarcal, misógina, racista, né, que não dá liberdade do pensamento. Então, e fora que, eu insisto, é inconstitucional e não atende a todas as famílias. Por exemplo, se você for fazer um plebiscito popular ou uma consulta pública lá no bairro, desses 2.150 pessoas, pode ter certeza que, olha, no máximo, 50 pessoas são a favor desse modelo, né? Que essas pessoas que têm, que são de cabide de emprego de deputado ou vereadores, ou de alguma forma ou outra recebem um favorzinho, né? Então, assim, não é todo mundo. Se você pegar essas famílias, as famílias vão falar que não querem, porque é uma escola pública, elas escolheram aquela escola pela diversidade da escola, pela pluralidade das ideias e pelo que a escola tem a oferecer ao bairro. Ela não escolheu aquela escola sendo cívico-militar. Então, vai excluir a maioria das famílias, e quem chamou esse debate, né, que vai ter uma audiência pública, foi um vereador, e é um vereador que não tem capacidade para discutir isso, porque ele não é deputado, é uma escola estadual, ele deveria estar preocupado em pedir para o prefeito da cidade diminuir a fila de neuropediatra, que não tem neuro na cidade, e no posto não tem pediatra, não tem psicólogo, é isso que ele deveria estar fazendo, fiscalizando o serviço da prefeitura municipal, e não ficar se metendo em escola estadual. E se tiver algum deputado que teve, né, que indicou a escola cívico-militar, nós chamamos uma audiência pública e nós vamos provar com o nosso abaixo-assinado e com todas as famílias e professores e alunos que nós não queremos esse modelo, porque é um modelo fadado ao fracasso e é inconstitucional. A gente está aqui, eu coloquei no link aqui do YouTube e do Facebook, aqui para quem está assistindo a gente no Facebook também, o link para assinar a petição que vocês levantaram, né, Juliana? Eu vou dar uma lida aqui nos comentários que a gente já tem aqui. A Pirilim conversa super importante, a baixa militarização das escolas. Um salve para o professor Pedro, que vem sendo uma liderança importante na luta contra a militarização, as privatizações. Aqui em Chapecó não param de vir denúncias de alunas sobre assediadores militares. Importante ter professores junto com os alunos nessa luta. Eu vou trazer esse tema também depois, viu, Pereira? A Marília, parabéns, companheiros. E aí o nosso comentário também aqui tem o J. Petis, Ju e Pedro, 2 professores maravilhosos e muito lutadores, perfeitos para tocar esse debate. Pedro, a Juliana comentou antes de uma violência que você chegou a sofrer. Tu pode contar para a gente sobre isso? Com certeza. Primeiro, queria agradecer aqui ao convite do Desacato. Acho que as mídias populares, as mídias independentes são fundamentais, porque esse debate que a gente está tendo hoje, ele não é tocado dentro das grandes mídias. Porque, em geral, elas são pagas para defender esses modelos militares, né, esses cabides de emprego que a Ju falou. E eu queria só começar trazendo a denúncia, né, do Jornal Verdade, que está sendo censurado pela Meta. A nossa página no Instagram foi censurada, porque justamente a gente também faz essa denúncia. Inclusive, professor, vou fazer uma pausa sobre isso. Na sexta-feira, se eu não me engano, na retrasada, a gente fez um programa aqui no JTT Debates sobre a censura que o Jornal A Verdade sofreu. Tá aqui no nosso YouTube para quem quiser assistir. Foi um debate muito legal com o Ergon Kugler e o Frederico Guimarães, que são 2 entendedores bastante sobre as Big Techs, né? A gente colocou o título de Quem Define o que você vê na internet, que a gente precisa pensar nos nomes, porque se coloca Big Techs, o YouTube já vai lá e boicota a gente. Então, a gente debateu sobre isso, eu tentei, podia ter chamado você, até não te conhecia ainda, para estar fazendo um debate junto com a gente. Eu chamei a Júlia Eve, mas ela não
não pôde estar presente, mas foi um debate bem legal que eu convido todos e todas aí a estar assistindo, que a gente falou justamente sobre essa censura aí do jornal A Verdade que sofreu por parte da Meta, né? Perdão, pode continuar. Não, é importante a gente fazer esse debate porque esse avanço que a gente está vendo do fascismo e a defesa das escolas militares, ela acontece justamente por conta disso, porque hoje em dia a gente tem as notícias vinculadas não mais num jornal impresso, então antigamente todo mundo lia praticamente as mesmas notícias e depois debatia. Hoje em dia, com os algoritmos, fica cada um na sua bolha, e aí você não sabe mais o que um está falando, o que o outro está lendo, e fica essa discussão. E aí o que acontece é justamente o que a Ju falou, fica esses vereadores, deputados do campo do fascismo disseminando desinformações, fake news, e as pessoas caem nessa. Foi o que aconteceu com a Ju, por exemplo. Essa violência que ela sofreu também lá naquela escola foi fruto de uma fake news. E isso precisa ser denunciado. E a gente, da Unidade Popular e do movimento Luta de Classes, a gente entende que esse modelo de escola militar ele não serve para as nossas crianças, não serve para os professores, não serve para os pais. Primeiro, que as escolas militares, elas, como a Ju falou, tem essa diferença, né? As cívico-militares, elas estão ali mais no campo de você colocar militares que estão aposentados para receber mais de 5 mil reais de abono, porque esse 8 mil é só o que eles ganham, né? Da polícia, mas tem um abono ainda, que eles recebem por estar lá, sentado, vendo vídeo no Instagram. E para controlar essas atividades de organização, das normas, ou seja, desqualificando o trabalho dos pedagogos. E aí, o que acontece em geral é que eles falseiam os índices do IDEB, falseiam essa segurança que acontece dentro da escola justamente porque ela já falou, porque o perfil dos estudantes que ficam lá, ele é mudado, porque as escolas militares, a militarização, a lógica delas é exclusão das pessoas que não seguem o padrão. Então as pessoas LGBTs, né? No caso da Ju, quem foi atacado foi uma aluna trans. Eles excluem as pessoas negras e periféricas, porque essa mesma polícia que está dentro da escola é a mesma polícia que mata 2 jovens lá na favela do Siri. Então, essas crianças que estão sendo assassinadas no seu bairro, qual que é a perspectiva delas de agora estar dentro da escola? Se elas não estão seguras nem dentro da sua casa, imagina na escola com a polícia. Elas vão invadir. E aí vai entrando um outro perfil, que é o perfil de esse de filho de militares. E aí o que acontece? Essas escolas, elas têm esses índices de forma falseada, mas mesmo assim, essas escolas militares têm índices piores, né? Por exemplo, no Paraná, das 30 melhores IDEBs, no Paraná, onde começou todo esse projeto de militarização, lá com o FEDER, que hoje é o secretário de Educação lá em São Paulo, e com o governador Ratinho Júnior, as 30 melhores IDEBs do Paraná não são escolas militares. Nas notas 1000 do Enem, nesses últimos Enems, nenhuma delas saiu de escolas cívico-militares. Aqui em Santa Catarina, o Sindicato dos Trabalhadores de Educação fez um estudo em que, desde 2021, as escolas cívico-militares receberam o dobro de investimento, mas pioraram em quase 8% o IDEB. Ou seja, receberam mais dinheiro para ter um resultado pior ainda. Além dos casos de assédio que, pelo que entendi, a gente vai entrar um pouco depois, né? A Ildefonso Linhares fez um ato às estudantes em 2022 sobre essa questão do assédio, que a gente sabe que fica muito mais encoberto, assim como os militares gostam e sabem muito bem encobrir os seus crimes, assim como foi na ditadura militar, que eles encobriram as corrupções, os crimes que eles fizeram. Então, o que a gente fez, né, lá no Muquem é justamente trazer essa outra perspectiva do debate. Essas mentiras que não são vinculadas na mídia, que não são vinculadas nesses grupos extremistas de WhatsApp, e a gente foi com abaixo-assinado explicando tudo isso. E a grande maioria, na verdade eu não recebi um aluno, um professor, um pai ali, que veio falar mal do nosso abaixo-assinado contra a militarização das escolas. Agora, em poucos minutos, e aí fica
impressionante o nível de organização que esses grupos extremistas têm ali no bairro. Em poucos minutos, 3, 4 pais desse campo do fascismo vieram nos cercar, nos ameaçar e dizer que a gente não podia estar lá exercendo o nosso direito de falar com os estudantes, o nosso direito de conversar com a população. Inclusive, esses pais que defendem a família, segundo eles, são os mesmos que vêm falar que os estudantes eles não têm capacidade cognitiva de entender e escolher o seu lado. Dizer que o professor vem fazer um trabalho de doutrinação, que a gente, com abaixo-assinado, vem fazer um trabalho de doutrinação às crianças, ou seja, as crianças não têm capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Isso também é um ataque às famílias, um ataque às crianças. É um ataque às famílias quando eles vêm e jogam ovos, jogaram pedra na gente, furaram o pneu do carro no companheiro nosso. Então eles tentam, através do medo, da violência que eles tanto denunciam, atacar aqueles que não concordam com as suas ideias. E, na verdade, eu queria falar justamente para você que é pai. Você acha que esse tipo de modelo vai ser o modelo que vai melhorar a violência nas escolas? Pelo contrário, as violências vão se trazer muito maiores e de outras formas, né? Na violência do assédio, na violência da perseguição, como acontece com os professores do Muquem. Ano passado, ano retrasado, Jorginho Melo, ele deu uma forma ali de tirar a eleição de professores, não na prática, não na teoria, mas na prática. As eleições democráticas foram, na sua prática, encerradas em Santa Catarina. Ele conseguiu eleger 70% dos diretores. E ali, no Muquem, tem uma direção que hoje manda e desmanda na escola, assedia professores. E no outro dia de manhã, aqueles pais que nos ameaçaram, nos agrediram, estavam dentro da escola, dentro da sala dos professores. Os professores do Muquem têm que se cuidar para ver o que vai falar, porque não tem mais segurança nenhuma. Isso é um absurdo. Como que... E aí a gente fala de melhorar a educação, como que a gente pensa em melhorar a educação? Porque vamos também entender esses pais que defendem, não esses pais fascistas, mas esses que estão caindo nesse conto da militarização, e até alguns professores. A escola tem que ser mudada, isso é fato. A nossa escola hoje é uma escola que, sim, é uma escola que tem muitas violências, que professores estão sendo violentados dentro de sala de aula. A Marilia, que comentou aqui, é uma professora que dava aula no IEE ano passado e foi violentada por um aluno dentro de sala. E a gente precisa realmente mudar. Só que o que vai melhorar a educação não é através do vigiar e punir, não é através dessa ideologia do controle, dessa ideologia do fascismo. O que vai melhorar os índices na escola é justamente a gente diminuir o número de alunos por turma. Ontem choveu muito aqui em Florianópolis. Eu fui dar aula e a minha turma, que é uma turma que tem quase 30 alunos, veio 10. E é uma turma muito agitada. Esses 10 alunos eu consegui trabalhar de uma outra forma. Isso é fruto de que um professor ele não consegue dar conta de 30 alunos numa sala de aula. Com 10, 15 você consegue trabalhar. O que precisa melhorar nas escolas para diminuir a violência, melhorar os índices de educação, é o investimento nos professores, porque a gente está ficando adoecido. Além das perseguições, do assédio que a gente sofre, não há condições de trabalho. Um professor hoje, a maioria são em contrato temporário, precisa estar rodando aí 7, 6, 5 escolas. A minha mãe chegou a dar aula em 4 cidades diferentes quando ela era ECT. Imagine, você rodar 4 cidades para poder colocar o pão, o arroz e o feijão na mesa dos seus filhos. Então o professor fica adoecido. E não há condições dignas de trabalho. Poderia ser adotado. Os professores que no máximo aí 16 horas em sala de aula, enquanto a grande maioria ficam planejando a aula. Isso melhora até a qualidade do ensino. E também o maior investimento, porque hoje aqui em Santa Catarina, o governador Jorginho Melo perdoou 3 bilhões de reais em dívidas de ICMS em empresas como Angelone, ArcelorMittal, essas empresas que também investem na educação privada. Está tendo um rombo aí na universidade gratuita. Uhum. E só com esses 3 bilhões,
poderia se investir, se construir mais de 1.000 escolas em Santa Catarina. Você imagina o tanto de escola que poderia ser construída com essa isenção fiscal. Só que, mais grave ainda, isso é só de ICMS. De de isenção fiscal, foram mais de 21 bilhões de reais que o governo de Santa Catarina isentou para grandes bilionários. Não estou falando do mercadinho do bairro. Então, é um dinheiro que é incalculável para investir na educação, para investir na saúde, que é aquilo que a Ju falou, que também influencia nos índices escolares. Então, a gente tem muito pano para manga aí para falar sobre esse avanço do fascismo, né? Que eles defendem a pátria, a pátria que eles defendem é a pátria de fora, né? Do imperialismo. Exatamente. Esses grandes bilionários aí que sofrem que recebem essas isenções fiscais, né? Enquanto o nosso povo aqui passa fome, passa violência. Eles defendem como a gente conhece bem, né, um Brasil paralelo deles, né? Inclusive, a gente tem, professor Pedro, a gente tem a Amanda Miranda, que é apresentadora aqui no Portal Desacato, ela tem o programa que, inclusive, é hoje à noite, às 19 horas, o Passando a Limpo, que ela investiga e ela está trazendo muita informação sobre essa universidade gratuita, né, desse programa do Jorginho Melo. Ela está trazendo muita informação bacana. E sobre isso mesmo, sobre esses investimentos, Juliana, primeiro você. O investimento por aluno em escolas cívico-militares é quase o dobro do valor dos demais. Na tua avaliação, por que o governo insiste nesse modelo, né, caro e ineficiente, em vez de, como o Pedro trouxe, né, de universalizar recursos para todas as escolas, né, como a gente realmente precisaria? Na verdade, é manter o capitalismo, né? É manter o voto neles, né? Manter o bolsonarismo, né? Porque não tem outra explicação. Porque, que nem o Pedro falou, se não melhora o IDEB, se não melhora a qualidade da escola, a qualidade dos professores, a formação dos professores, não melhora nada, qual que é a função de tornar a escola cara, né? Que é a cívico-militar, que não resolve nenhum problema da sociedade, né? E manter ela é continuar com os currais eleitorais, é continuar com aquela coisa do sem visão e votando naquela pessoa que patrocina o genocídio, que nem o governo Jorginho, que compra arma lá de Israel, né? É um governador que mandou defensor público no dia 8 de janeiro lá para Brasília para defender quem quebra o patrimônio público. Você acha que uma pessoa que defende quem quebra o patrimônio público está preocupado com a escola? Não está. Porque se ele tivesse preocupado com a escola, ele tinha pagado pelo menos o piso na nossa carreira. Ele tinha dado os 18% que ele não deu, ele deu 11% parcelado, porque além de 18%, tem 6,29% desde janeiro do piso que ele não pagou. Se ele tivesse preocupado com a escola, com a gente, com a nossa saúde, ele tinha pagado. E outra coisa, se ele tivesse preocupado com a escola, se essas pessoas tivessem preocupado com a escola, eles não tinham tirado sala laboratório para enfiar aluno em fazer sala de aula. Por exemplo, vou dar um exemplo simples, tá? Lá na escola, como eu disse, 2.150 alunos. Tinha sala de educação física, porque não tem quadra coberta. Quando chove, que nem o Pedrinho falou, a gente tem que ter um lugar para jogar um ping-pong, para fazer uma atividade física. Tiraram a sala de educação física para fazer a turma do fluxo. Aí a pessoa pergunta, que turma do fluxo é essa? Pegaram todos os alunos de 6º a 9º ano, tá? Que não teve condições de passar de ano, por algum motivo, não porque não tinha reforço escolar, nunca teve, não tinha um atendimento para esses alunos, pegaram todos de 6º a 9º ano, colocaram numa sala só, para corrigir o fluxo, idade, série. Você acha que isso vai melhorar a qualidade de ensino desse aluno? Você acha que o aluno que está no 9º ano agora, né, nessa turma de fluxo, que não consegue ler desde o 4º ano, vai conseguir ler agora, numa sala cheia de gente que não consegue ler e escrever? Isso daí é para enxugar gelo, gente. Eles não estão preocupados no ensino e aprendizagem dos alunos, porque se tivesse, como o Pedro falou, tinha qualidade de ensino e aprendizagem.
tinha menos gente na sala de aula, tinha investimento nos laboratórios de ciências, de arte, tinha investimento na educação física, porque o esporte traz, sim, um novo sentido. Tinha arte na escola, tinha um palco, tinha um auditório, tinha uma sala informatizada, tinha computador na sala de aula, tem lousa na sala de aula digital, mas não tem computador. Então, assim, não tem investimento nenhum. Eles vão lá, passam uma massinha nos buracos, mexe aqui no banheiro e fala que está tudo certo, e aí cria esses factóides, bota um aluno ou outro para estourar uma bombinha no corredor, bota um ali para roubar uma bolsa, porque nunca tinha isso no Muquem, agora está começando a ter. Por quê? Porque estão criando factóides para influenciar na decisão que o bairro e a escola estão violenta. Não é o bairro e a escola que está violenta, é a sociedade. A escola, assim como qualquer outra instituição, é um reflexo da sociedade. Então, peraí, nós temos que mudar o lugar que forma, que cria essa capacidade crítica e que faz a mudança. Nós temos que mudar isso para mudar a sociedade. Então, a escola tem que ter projeto de educação, projeto pedagógico. A escola não tem que ter militarização, né? Então, falta bastante investimento na gente, nas crianças e na escola. Aí depois disso, a gente pode discutir qualquer outra coisa. Primeiro, fazer o básico, o arroz com feijão. Depois, a gente pode discutir essas outras coisas que eles estão tentando colocar na cabeça dos pais, que não tem nem pé nem cabeça. E outra coisa, está lá no STF, é inconstitucional, e aqui na nossa escola, né, Pedrinho, nós não vamos deixar isso acontecer, nem os pais, nem os alunos, nem os professores. Esse programa está sendo questionado, né, pelo STF por ferir tu falou no início, a LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. Além disso, a Constituição garante, como tu trouxe, né, a gestão democrática e o pluralismo de ideias. E aí o Pedro vai lá na escola e é impedido de adentrar na escola. Santa Catarina já vem perdendo, não é de hoje, já vem perdendo dentro do STF ali, que é o guardião da nossa Constituição Federal, já vem perdendo em outros quesitos também da educação. Pedro, como é que a militarização viola esses e outros princípios ali da nossa Constituição Federal? Tu chega a estudar sobre isso, sobre a nossa Constituição, com certeza, né? Que a gente que luta no nosso campo, a gente tem que estar com a Constituição ali na mão sempre, né? Para se defender. Coisa que, né, muitos bolsonaristas, muita gente da extrema-direita ali, esses fascistoides, realmente eles diziam defender a Constituição Federal, mas foi lá no dia 8 de janeiro e queimaram a nossa Constituição Federal, né? Pedro, como é que você vê essa militarização das escolas violando a nossa Constituição Federal? Então, a primeira coisa que é o mais atacado é os direitos humanos, né? Porque as crianças que não seguem justamente esse padrão, elas são cerceadas do seu direito. A ideologia através do controle. O pessoal da direita, da extrema-direita, gosta de falar tanto na doutrinação, que os professores comunistas vêm influenciar nos seus filhos, mas, na verdade, a doutrinação ela acontece quando precisa, através da força e da violência, manter um sistema que já não cabe mais para o nosso país. Então, a escola militar, ela é uma das formas de se normalizar a opressão para manter o sistema capitalista sob controle. Em São Paulo, por exemplo, chegou a ter o absurdo de colocar um prisômetro no centro de São Paulo para contar quantas prisões o governo Tarcísio está fazendo. As polícias dentro das escolas é para normalizar justamente isso. A ideologia do controle. Você não tem mais um pensamento crítico e o direito de conhecer o diferente. O direito de conhecer que existe um outro modelo de sociedade, um modelo em que não há fome, um modelo em que todo mundo trabalha, porque é assim que o socialismo funciona. Todo mundo trabalha, todo mundo recebe o seu prato de comida.
conhecer o diferente, conhecer os outros países, como pensam, conhecer outras culturas. Essa educação da crítica, de fazer o adolescente pensar por si próprio, e não mais nessa doutrinação do fascismo, é o que a escola militar é necessário dentro desse cenário para manter essas crianças num cabresto e na rédea curta. Então você vê, isso que a já falou. E aí acaba formando pessoas assim, né? Exatamente. Então, cabelo colorido é proibido, né? As crianças têm que andar tudo com o cabelo cortado, né? Os meninos, todos eles de cabelinho do mesmo penteado, né? Eles atacam tanto os comunistas da Coreia do Norte, que diz que lá só tem um penteado, que isso é inclusive mentira, mas a militarização é isso. O cabelo deles é todo igual, todo raspadinho. As meninas todo de penteado amarrado. Então essa liberdade também de se expressar, porque o jovem, ele também está aprendendo a se expressar, né, na sua adolescência. E a liberdade de expressão ela se dá de várias formas, não só na fala, mas também na sua vestimenta, né, mas também na maneira em que você arruma o seu penteado, né, enfim. E também o cerceamento da educação, né, o direito de se educar. Né. Na ditadura militar, por exemplo, não era obrigatório você ter ensino médio, né, bastava o ginásio. E o que acontece nas escolas militares é justamente cercear o direito do aluno de aprender, como, por exemplo, está acontecendo no Paraná, onde estão acabando com o ensino noturno e com a educação de jovens e adultos. Porque a pedagogia, quando a gente fala, não é só para as crianças. Os jovens, aqueles que a ditadura não deu conta de alfabetizar, porque é isso, na ditadura não tinha ensino médio e o ginásio ainda assim era muito precário, essas pessoas não se alfabetizaram e hoje precisam ser alfabetizadas. Então a educação de jovens e adultos ela é fundamental hoje. E no Paraná está acabando com isso. Ou seja, essas pessoas, é que nem a Ju falou, que não aprenderam, que não se alfabetizaram em tempo normal, digamos assim, são excluídas. Assim como os negros, assim como as pessoas LGBT, assim como as mulheres, principalmente que são as mais afetadas nas escolas militares. E aí o que a gente defende é uma nova tipo de escola, né? Por que a gente não faz uma integração com a sociedade, com a comunidade acadêmica, para alfabetizar essas pessoas? Como, por exemplo, a MLB está fazendo no bairro do Pantanal com a Escola Eliana Silva, onde os estudantes da Universidade Federal subiram o Morro do Alto Pantanal, que é uma realidade completamente diferente da Trindade, ergueram, junto com a comunidade, com seus próprios braços, uma escola num terreno ali do bairro, e hoje estão dando aula para pessoas como a Dona Maria, por exemplo, que a ditadura não deu conta de alfabetizar. Então, a Constituição brasileira é ferida de diversas formas com essas escolas militares. Eu falando aqui e o meu microfone é mudo. Pedro, a gente vê esses ataques, né? Ontem mesmo, eu vou trazer aqui de novo o comentário lá no Facebook, mas a pessoa já não está mais aqui, infelizmente, para ver nossa resposta, né? Como eu trouxe, olha só, esse tipo de educação acaba formando pessoas que sequer conseguem escrever da forma correta e não sabem o que estão falando, né? A gente vê esse tipo de educação que a pessoa não sabe o que está falando. Estou trazendo o outro lado aqui, porque a gente, o Portal Desacato, ontem, inclusive, foi criticado ao vivo aqui na nossa programação, dizendo que porque o Portal Desacato só mostra um lado. Sim, gente, nós só mostramos o lado da esquerda e trazemos o lado da direita como crítica. Por quê? O Portal Desacato é a única mídia independente não, né? Não é a única independente de Santa Catarina, mas nós aqui estamos aqui para trazer esse lado que a grande mídia hegemônica não traz. Uma NSC, enfim, não vai trazer esse debate. A gente vê reportagens da NSC ou da ND+, não me lembro, acho que foi da ND+, que fez uma reportagem defendendo ali o reitor da UFSC, que foi
claramente foi comprovado que ele contribuiu com a ditadura, e nós aqui, o Portal Desacato, está aqui para isso, para trazer essas vozes, o professor Pedro, a Juliana, para trazer essas vozes, para a gente trazer essa crítica e trazer esse pensamento crítico como o professor Pedro traz. É necessário que a gente crie pensadores, que a gente crie, que os alunos, que as escolas estejam ali para ensinar os alunos, as crianças, os adolescentes a pensarem por conta própria. E a militarização vai contrário, totalmente contrário a isso, né? Ela vai àquela doutrinação mesmo, que tanto criticam, ela vai fazer essa doutrinação de fazer a pessoa bater continência e obedecer a qualquer ordem imposta a ela por um superior, porque é isso que a militarização ensina, ela só ensina você a obedecer. E aí, quando se trata de cometer algum crime, ou quando se trata de casos como aqui em Chapecó, que agora eu vou trazer esse assunto ali que a Pirilim trouxe mais cedo. Aqui em Chapecó, gente, alunas e mães de uma escola militarizada aqui no município denunciaram supostos assédios sexuais por parte de policiais que estão dentro da escola. Segundo essas denúncias, a direção da escola nunca fez nada para sanar esse problema. Houve reclamações, houve denúncias por parte das alunas, de mães dessas alunas, e nada foi feito. Tudo é feito para mascarar, para esconder. Eu, inclusive, entrei em contato com o Ministério Público, que me respondeu que o caso estaria sendo investigado, mas por se tratar de crianças e adolescentes, eles não poderiam fazer nenhum comentário, né? Sobre esses casos. Além desses casos, também chegou até mim um suposto caso de um policial na faixa dos 40 a 50 anos que se casou com uma jovem de 18 anos, quando ela completou 18 anos. O PM trabalhava na mesma escola que essa jovem estudava. Então, o que a gente conclui com isso? Que dentro da escola já aconteceu o suposto romance para que um policial de 40, 50 anos se casasse com a jovem quando ela completasse 18. Então, você vê o risco, você vê o problema. Juliana, eu quero que você fale com a gente sobre isso também, porque além dos jovens, dos meninos, além da homofobia, além do racismo, a gente também tem a misoginia, a gente também tem os assédios que... Gente, eu também já fui aluna, eu já fui adolescente, e eu me recordo, sim, de situações em que coleguinhas minhas achavam o máximo, ele é policial, nossa, tipo, sabe, passava uma viatura da polícia na frente da escola, e ali, e sim, eles davam aqueles olhares, eles faziam aqueles olhares para as alunas, para as adolescentes, para as crianças e adolescentes que estavam lá. Então, além de tudo isso, além de racismo, além de homofobia, além de tudo isso, a gente ainda tem que lidar com isso, né? As meninas não vão, de forma alguma, se sentir seguras, porque você está ali sendo assediada por um policial que tem como sua função principal te proteger. Como é que você vê isso, Juliana, nessa situação? É aterrorizante, né? Porque, assim, os casos, além da escola, que eu já vou falar da escola, mas os casos que tem de feminicídio dentro da polícia, né, de violência doméstica, a gente vê que esse policial, ele só é afastado, muitas vezes ele vai pro batalhão dele, faz trabalhos administrativos, né, ele não fica preso, ele não tem nenhuma consequência, né, do ato de matar a própria mulher ou de bater na própria mulher, né? Então, eu já fico espantada com isso, né? A pessoa, ele não é um cidadão comum, né? Ele tem já os privilégios desde que ele colocou aquela farda, né? E também, muitas vezes, eles são aposentados, saem da sua função, são aposentados e ganham seu salário para o resto da vida. Então, pode continuar matando, né, batendo, que tá tudo certo. Então, isso já é um problema. Agora, essa pessoa dentro de uma escola já é um problema ainda maior, né? Porque não sabe o que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não sabe
Eu acho que nenhum policial que trabalha em escola cívico-militar lê o projeto político-pedagógico da escola, né, que é obrigatório, né, saber em que contexto está, né, e também o que essas mães e essas adolescentes têm de esperança denunciando o policial militar, sabendo do histórico, né, da polícia militar em relação às violências domésticas e os feminicídios, né? Então a gente fica com medo. A diretora, provavelmente, que não foi eleita, né, que nas eleições diretas, como disse o Pedro, né, que nesse governo Jorginho, é a primeira vez que se tira a eleição direta, depois que se constituiu a eleição direta, então provavelmente ela segue a cartilha do governador, então ela fica em silêncio, né? Ela pergunta, posso falar? Não posso. Se fala que não, ela fica em silêncio e também não busca a defender o direito dessas adolescentes, dessas famílias, né? Então é tudo muito mascarado, tudo muito, né, colocado embaixo do pano. O que a gente orienta essas famílias? Na hora já fazer um boletim de ocorrência, já ir no conselho tutelar, já fazer um disque 180, um disque 100, né? Mas a gente sabe que a justiça demora, né? O meu caso mesmo, eu apanhei na rua, levei ovada, tudo, e já faz 3 anos isso, e nada foi resolvido, né? A polícia entende que, bateram, mas tudo bem, entende? Então, a gente vê uma certa impunidade, mas a gente também não pode desistir de buscar os direitos, né? E é isso que a gente tem que explicar para a nossa comunidade escolar. Olha o risco que a gente está correndo, né? Olha o risco de ter pessoas aqui dentro que não estudaram para isso, que não têm uma graduação para isso, que não foram preparadas para isso, né? E não sabe os direitos e os deveres, né? Que a gente tem dentro da escola e o nosso projeto político-pedagógico. Então, é um risco para todos, né? Tanto para os professores, para a liberdade de cátedra, tanto para a saúde, né? E a integridade das pessoas, e também para toda a comunidade escolar, né? Então, eu pensaria muito antes de tomar uma decisão dessa, e eu faço o apelo, né? Nessa audiência pública, que nem deveria ter, né? Porque foi um vereador que chamou, mas já que vai ter, que as pessoas se inscrevam, que falem, né, sobre esses riscos, né? E sobre o que é uma escola que defende, né, os direitos humanos. Como o Pedro falou, a escola é baseada nos direitos humanos. Tendo um policial militar dentro da escola, administrando essa escola, sem ter passado por um curso de formação de professores, vai ser difícil ter essa escola pautada nos direitos humanos. E também, Ju, tu falasse da justiça, mas como que a gente vai falar também justiça se a mesma justiça catarinense mantém uma mulher negra, surda, não sinalizada, enquanto escrava? Sim. Exatamente. Essa mesma justiça que está julgando os casos dos trabalhadores, do desembargador Borba, é um escravagista do século XXI. Exatamente. Outra coisa, a Ju falou de feminicídio, eu lembro do caso da professora Alessandra Abdala, que foi assassinada por um PM na frente da escola, gente. Como que a gente vai manter essa mesma lógica dentro das nossas escolas? Então, você, que é pai, professor, que tem o filho na sua escola, pense nisso. É esse tipo de escola que você quer para sua filha? É uma escola em que um PM matou uma professora, a sua, né, ex-mulher ali, na frente da escola, gente, uma creche. Isso é absurdo. A gente sempre tem que estar levantando esses questionamentos, porque é absurdo, né? A gente entende, a gente se coloca no lugar de uma pessoa que é desinformada, de uma família, de um pai, de uma mãe que é desinformada, até de professores é meio inaceitável, né? Ver esse tipo de defesa, né? Ver professores e professoras defendendo isso. Como a gente tem o caso aqui em Chapecó, em que o prefeito da cidade, do município, chamou professores e professoras, chamou servidores municipais aqui de vadios, de vagabundos, né? O professor Pedro trouxe antes sobre o adoecimento que os servidores públicos sofrem por conta dessa péssima situação em que tem que trabalhar turmas com mais de 30 alunos, a violência que sofrem, tanto por parte de alunos, quanto principalmente a violência por parte do Estado mesmo, né, ou do município, e aí acaba adoecendo, e aí vai lá,
sofre um burnout, sofre de depressão e não pode sequer entregar um atestado médico que é novamente violentado pelo prefeito do município que está ali para cumprir a sua função de servir e não de comandar, que é o que grande parte dos prefeitos de Santa Catarina fazem, né? Eles estão ali achando que eles comandam a situação, que eles têm o poder de comandar. Infelizmente tem, né? Infelizmente está nessa situação, né? Como a gente vê o caso ali de Floripa também. Bom, enfim, a Santa Catarina inteira, né? Gente, para a gente finalizar, palavrinhas finais, Juliana, pode ficar à vontade, pode... Então, a gente vai comunicar até o portal Desacato depois para divulgar a data dessa audiência pública, né? Eu peço que todos assinem esse abaixo-assinado. Tem também que o pessoal ali da UP levou na escola o físico, né? Esse projeto da Escola Cívico-Militar, ele é uma herança da ditadura, como disse, né, o Pedro. Então, é uma coisa fracassada, né? Não é essa sociedade que a gente defende não a guerra, né? A gente defende uma sociedade que pense no futuro, né? Que pense nas crianças e nos adolescentes realmente, né? Porque eles falam que pensam nas crianças e adolescentes, mas na verdade usam como ferramenta para estar doutrinando, privatizando, colocando OS, né, no que é público, né? Então, o que a gente faz aqui não é só contra a escola cívico-militar, mas em defesa do serviço público, que é para todos. Se você vem e privatiza uma escola, coloca uma OS num posto de saúde ou numa escola, você está tirando, né, o que é garantido na Constituição, que foi falado aqui, o direito de ter uma instituição pública, né, para todos, né, diversa. Então, isso também é um debate, né? A escola cívico-militar, ela está nesse viés, né, de colocar ali a ideia da privatização, de colocar ali a doutrinação, de colocar ali as eleições indiretas, né, as indicações para diretor, de tirar, né, os colegiados das escolas, que é o Conselho Deliberativo, as APPs, os grêmios, né, tirar a liberdade de cátedra e a liberdade dos estudantes. Então, a gente está aqui em defesa também do serviço público, da educação pública, e a gente estará sempre, custe o que custar. Então, a gente chama todos os pais, alunos, professores, para estar com a gente nessa audiência e também divulgando esse abaixo-assinado, em defesa da escola pública. É isso aí. Professor Pedro, tá contigo. Então, a escola cívico-militar não tem como dar certo, porque ela já nasce fruto daquilo que a gente falou, dos militares que, durante o período ditatorial, empresarial, militar aqui no nosso país, acabou com todos os direitos humanos. Matou mais de 5 mil indígenas. Aqui em Santa Catarina, a gente tem ainda casos de desaparecidos, matou jovens, né? Fala-se tanto da defesa dos jovens, mas a ditadura assassinou e torturou jovens, simplesmente por querer uma educação digna. E a grande verdade é que o Exército Brasileiro, onde a Polícia Militar é braço desse exército, é um exército que serve para, da lógica do inimigo interno, né, de manter a polícia hoje, ela protege sim, mas ela protege uma classe, protege os ricos. É só ver que em Jurerê tem câmeras, na frente do Floripa Shopping tem câmeras. Agora, para proteger a população, as periferias, o que vai lá é o fuzil, esse fuzil que assassina, que o Jorginho comprou mais de 45 fuzis do Estado genocida de Israel, esse fuzil que está assassinando os jovens na periferia. Então não tem como essa escola dar certo. É uma escola que é fruto de uma instituição, que é uma instituição que é feita para matar o povo e perpetuar a ideologia dos grandes ricos empresários. E só para finalizar, né, os comentários que foi colocado ali dos comunistas do inferno, eu nasci num berço de uma família católica, fui coroinha, né, participei de igreja, e esse Deus que eles defendem não é esse Deus do ódio. O Deus que eu conheci é o que ama o próximo, é o que ama o diferente, né? Dá a outra face. Então, já por aí, eles não sabem do que falam. Ataca o Papa Francisco,
que concedeu, inclusive, a bênção aos casais LGBTs. Então, já por aí, eles não estão seguindo isso que eles falam de Deus. De pátria, eles defendem a pátria de Israel, que persegue cristãos, que mata jovens, mata crianças, que é essa instituição família que eles defendem, né? As crianças sendo assassinadas, queimadas vivas, as mulheres. Então, assim, a escola militar, ela não vai dar certo, e ela não está dando certo, justamente por conta dessa ideologia do fascismo que está crescendo muito no nosso país, e a única maneira da gente combater é se organizar, denunciar isso e implementar um novo tipo de sociedade. Então é isso, agradeço toda a audiência aí, foi um debate muito importante e agradeço principalmente o desacato. Não, só falar ali dos fakes, né, que eles não usam o nome próprio, eles usam perfis fakes, né, então, assim, nem isso tem coragem de fazer, colocar o nome deles, né, ou vir conversar olho no olho, é fake news atrás de fake news. Exatamente. Às vezes tem as pessoas que vêm aqui com o próprio nome, vêm aqui e atacam a gente. Eu adoro trazer esses comentários, viu, Ju, Pedro? Eu adoro trazer. Eu adoro quando a gente tem haters aqui na nossa programação. Se eles estão aqui, eles estão tendo a chance de estar aprendendo, né? De estar daqui a pouco se conscientizando. Então, eu fico muito feliz quando aparecem os haters aqui, porque eles estão tendo a oportunidade de estar ali, ó, aprendendo uma coisa nova, aprendendo que a militarização é péssima para a nossa sociedade, aprendendo que escolas militares consomem muito mais do nosso dinheiro público e não entrega nada de qualidade, só entrega riscos, medo e nada de educação, nada de conscientização dos alunos e alunas. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje, esse debate foi muito importante, é muito interessante, sejam sempre muito bem-vindos. Sobre o que o professor Pedro falou ali sobre Israel, né, esses patriotas que defendem Estados Unidos e cristãos que defendem Israel, que odeiam os cristãos. A gente, na sexta-feira, nós vamos fazer um debate aqui. Eu já estou com confirmação do Luiz Sabanai, que já esteve aqui com a gente, que é um pastor presbiteriano, que ele também é teólogo e já veio aqui no JTT, já veio conversar comigo sobre as igrejas Get Church, aquelas igrejas ostensivas, né? Super, comerciais, né? Ele quase me convenceu a virar católica ali, eu sou cética, me convenceu. A gente também vai ter o Dario, também da Argentina, que confirmou também com a gente. Nós vamos fazer um debate muito legal sobre a marcha para Jesus, que aconteceu justamente com um grande número de bandeiras de Israel, né, defendendo o genocídio de Gaza. Então, a gente vai fazer um debate muito legal. Estão todos e todas convidadas a estar aqui no JTT na próxima sexta-feira para estar assistindo esse debate também. E eu agradeço muito, Juliana, professor Pedro, por estarem aqui hoje. Debate riquíssimo e muito necessário. E convido todos e todas ali a acessarem aqui o nosso YouTube. Para quem está assistindo a gente no Facebook, depois eu vou vou publicar esse vídeo tanto no nosso Spotify quanto lá no nosso YouTube, o corte, e vou colocar nos comentários a petição também para você assinar contra a militarização da escola de Muquem. Certo, gente? Muito obrigada. E eu vejo vocês aqui em outros momentos também.